Olá, obrigada pela audiência em mais uma edição do programa Utilidade Pública e hoje a gente vai falar de atividades relacionadas à Secretaria de Estado da Justiça, especificamente quando a gente fala de capacitação, tanto aquela capacitação para os detentos, para as detentas, quanto também a capacitação envolvendo os agentes penitenciários. E hoje aqui no estúdio, essa turma toda para bater esse papo, Lília Mello, que é a coordenadora de capacitação, Edmilson Santos, que é o diretor da Escola Penitenciária, e também a Valéria Patrícia Farias, que é a diretora do Presídio Feminino. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio. Obrigada a você. Edmilson, eu queria começar a gente esclarecendo aqui umas... Quando a gente fala de capacitação, a gente pensa logo na realização de oficinas, aulas para os detentos e para as detentas. A gente está falando também de capacitação envolvendo os agentes penitenciários. Isso, agente penitenciário. Não só capacitação, mas formação, né? Nós estamos em plena possibilidade de um concurso público, né? Então, a formação desse agente, a formar o profissional agente penitenciário passa pela Escola de Gestão Penitenciária. Os pontos que você considera assim, pontos fundamentais quando a gente fala da necessidade da formação do agente penitenciário? É o perfil do profissional. A Escola de Gestão Penitenciária tem essa preocupação com relação ao perfil de profissional que está formando. Nós não temos agentes penitenciários apenas agentes de segurança. Nós temos agente penitenciário hoje como pensador do sistema penitenciário, como gestor do sistema penitenciário. Nós temos Sergipe como a única unidade da federação em que o sistema penitenciário, todo ele, é gerenciado, administrado, supervisionado e coordenado pelos agentes penitenciários. Desde o diretor do ESIP até o último agente penitenciário que fica lá batendo, fazendo a sua atividadezinha dentro da carceragem. Falando especificamente de capacitação, a gente está falando de quê? Da realização de que tipo de curso, de que tipo de oficina? Como é que funciona isso, Lília? Na verdade, quando a gente fala de capacitação do sistema prisional, a gente tem que ver nossa demanda. Hoje, a nossa demanda é do pessoal do nível médio, até o nível médio, que é a maioria de nossas internas. A gente tem internas que não são alfabetizadas, internas que não cursaram o nível médio, então a gente foi para Brasília, né, sentar pessoal do Pronatec e ver quais cursos seria prioritário para o sistema prisional no Brasil. Então, a gente ficou com os cursos FICs, que são as formações integral continuada. Então, onde está esse pessoal? Trabalhando com marcenaria, trabalhando com padaria, cabeleireiro, profissionalizando para que quando você saia do sistema, você possa trabalhar na sua casa, possa arranjar um emprego formal, mas que você saia capacitado para isso. Então, a gente começou a trabalhar com o Pronatec, a gente já tem um convênio quase que celebrado de Pronatec, já tem 2 presídios, como o feminino vai abrir o Ciclo Screen, que as internas já trabalham com confecção, e aí a gente vai trabalhar com o Ciclo Screen. O Copecam hoje, que é um presídio que a gente está assim, super lotado, a gente está fechando a padaria também, já está em processo de compra. E hoje a gente está fechando mais 4, que são oficinas permanentes. De cada unidade vai ter sua oficina permanente para ter uma formação continuada no presídio. Então, e tem o Pronatec, que é esse projeto, o projeto que trabalha não só com a sociedade que está em aberto, mas em regime fechado, que são os presos de regime fechado. Que hoje a gente tem 9 cursos. Sergipe não ia ser contemplado, mas nosso secretário foi e brigou, porque teve a redução de custo federal e a gente só tinha cursos do Pronatec no feminino, no presídio feminino. Então, o secretário não admitiu e a gente conseguiu 145 vagas. Mas como teve a redução, a gente conseguiu 125 vagas, são 5 cursos. São 9 cursos, tem curso com 15 pessoas e curso para 20 detentos, vai depender da unidade. Então, a gente preferiu o quê? A gente pegou esses cursos, dividiu para as unidades prisionais de regime fechado e o único diferenciado foi o feminino, porque lá é a única unidade feminina do Estado e onde está misto, tem processadas, ou sentenciadas e internas processadas. Então, aí a gente conseguiu dividir para lá 2 turmas e ficou Tobias Barreto, que é o presídio que a gente tem 3 turmas, e Glória ficou com 2 turmas e o Hospital de Custódia ficou com 2 turmas também.
gestão. A gente dividiu esses cursos em cursos profissionalizantes na área de construção civil e como HCTP também é tratamento, a gente conseguiu jardinagem, porque é terapêutico. A gente está falando de custódia. De custódia, do Hospital de Custódia, que é da HCTP, porque a gente tem mania de falar de sigla. Para quem está em casa que não sabe, é o de custódia. É o Hospital de Custódia. Então, a gente conseguiu jardinagem e pedreiro de alvenaria. Então, é uma negociação que começa no início do ano com o MEC, primeiro com o MEC. Depois, a gente busca os ofertantes, que são o Grupo S, o IFES, agora que entrou também com a gente. E aí, a gente começa a negociar esses cursos para que eles ofertem. E aí a gente conseguiu todas as vagas. A gente ficou bem porque a gente conseguiu ter estados que não conseguiu. Né? E a gente está falando de oficinas, de cursos, assim, dentro da realidade. Não são atividades que eles vão ou elas vão desenvolver ali como temporária e que quando sair não vão aproveitar nada. É, na verdade. Porque o grande gargalo hoje do sistema prisional no Brasil inteiro é justamente isso, é capacitar essa mão de obra carcerária. Porque enquanto ela está presa, ela tem uma certa proteção do Estado, tanto material quanto religiosa, de todas as formas. Mas quando ela sai, esse interno, ele fica sem um norte. Então, esses cursos profissionalizantes, para nós, é muito importante e é sempre bem-vindo, porque ajuda que essa mão de obra egressa não retorne e não aumente cada vez mais a reincidência, que é avassaladora. O que muda, por exemplo, como é que você avalia? Eu queria que você trouxesse especificamente um pouco do dia a dia e do impacto que tem esse tipo de atividade, esse tipo de capacitação no dia a dia, na rotina das detentas. Modifica completamente, porque a partir do momento que você sai da sua área de convivência e você vai para uma área diferenciada, onde você tem uma capacitação que você sabe que vai receber um certificado e aquilo vai lhe servir quando você sair, é maravilhoso. Então, a gente consegue realmente perceber nitidamente a mudança de comportamento que acontece com a interna, que tem esse tipo de tratamento, e a interna que está ociosa. Então, essa questão da ociosidade nos presídios é o nosso grande câncer, e isso tem que ser erradicado. E essa gestão realmente veio para isso, para erradicar a ociosidade, trazendo cursos de capacitação tanto para funcionário quanto para os detentos. Que o que se ouve muito é falar assim, olha, o dia a dia no presídio, aquela ociosidade acaba deixando, assim, dificultando as relações, embrutecendo mesmo ali a detenta. Essas capacitações acabam trazendo também mais tranquilidade nesse convívio. Sim, o trato delas para com os funcionários fica muito melhor. É visível isso. O número de punições reduz drasticamente. Então, a gente percebe que realmente para elas é muito benéfico quando elas estão fazendo alguma atividade. E a gente sempre busca isso, a gente sempre tenta que o presídio feminino, graças a Deus, consegue, né? Porque as pessoas têm mais aversão aos presídios masculinos, têm muito medo, e em relação ao feminino a gente não tem isso. Então, a gente sempre tenta levar esse tipo de atividade para elas, que nitidamente melhora o comportamento delas e, com certeza, ajuda muito em relação ao trabalho do agente penitenciário, que está ali 24 horas no seu plantão. Que é outro ponto. É bom esclarecer, Dânia, que a Escola de Gestão Penitenciária ela é específica para a formação e capacitação do agente penitenciário, do servidor penitenciário. Na verdade, de todo servidor da Secretaria de Justiça que está ligado diretamente com o sistema penitenciário. Então, o público maior é o agente penitenciário. Os outros servidores também poderão ser, sim, atingidos pela escola no que diz respeito à capacitação. E essa capacitação do agente penitenciário visa justamente esse tipo de atividade dentro possibilitar essa atividade dentro da unidade prisional e possibilitar também a execução desses cursos profissionalizantes, porque é uma atividade extra-cela. O detento e a detenta não estarão dentro da cela, estarão num local específico. Esse local específico ele precisa de uma guarnição. Então, quem vai fazer a segurança é o agente penitenciário, até mesmo para que a execução da atividade naquele momento aconteça dentro das normalidades. Então, a escola entra com essa capacitação, né, para que
tudo aconteça dentro da normalidade, dentro da rotina de segurança da cadeia. E o agente penitenciário também precisa entender que essa é uma atividade de fato benéfica para todo mundo, inclusive para a própria logística, para o dia a dia do agente, porque como Valéria estava falando, ela reduz a punição, elas ficam menos agressivas. Perfeito. Tomando como exemplo o presídio feminino aqui. Com certeza. Eles entendem, a partir do momento que eles vão vendo a melhora do comportamento delas, que a ressocialização faz parte do sistema prisional e tem que ser abraçada por todos. Por sociedade, por funcionários, pelos internos, de maneira geral. Essa ressocialização, esse termo ressocialização, na verdade, existe uma polêmica em cima da ressocialização, né? Ressocializar significa que essa pessoa teria já que ser era socializada. Né? Então, esse termo não é muito bem utilizado, mas a gente utiliza no nosso dia a dia. Mas a ideia é, as políticas penitenciárias, em nível nacional ou em nível estadual, elas precisam acontecer. E essas políticas penitenciárias, elas visam muito a questão da assistência ao preso, tanto em capacitação técnica como educacional na educação convencional. Né? Quando eles falam de capacitação profissionalizante, eles falam também que tem que abranger a questão de documentação, porque quando a gente cadastra um interno para trabalhar, para fazer um curso desse, a gente tem que providenciar documentação, regularizar. Então, hoje a gente está com também um projeto, né, de cidadania, né? Recivil, que está junto, assim, uma rede mesmo, que é Receita Federal, Instituto de Identificação, cartórios. Como é que funciona na prática? Valéria sabe bem mais do que isso, que começou lá. Foi o pioneiro nisso, foi o primeiro que foi lançado o projeto, e o pessoal veio para capacitar os funcionários e para confeccionar todas as certidões de nascimento de todas as internas. Então, elas já vão ter certidões de nascimento, modelo novo, e isso vai ajudar com que a gente consiga confeccionar posteriormente as RGs, depois carteira de trabalho e todos os documentos necessários para a vida dela também quando sair do presídio. Essa série de atividades, a gente está falando da capacitação, desse tipo de projeto, na verdade, isso tem um poder de transformação. Eu acho que quando a gente fala em ressocialização, acho que a gente precisa voltar um pouquinho e falar um pouco dessas ações que têm um poder transformador. É como a Valéria falou, por que muda o clima dentro da cadeia quando essas atividades estão sendo executadas ou são oferecidas ao preso ou presa, né? Detento ou detenta? Porque cria no preso essa expectativa de uma possibilidade quando sair da cadeia. Exatamente. Então, ela se submete a ter um comportamento, digamos, mais aceitável ou disciplinado dentro da cadeia, para que esses programas continuem sendo ofertados e continuem sendo executados. Para que ela possa, quando sair da cadeia, ter uma possibilidade melhor ou maior, caso ela não tivesse. A gente esteve aqui na Utilidade Pública já batendo um papo com Cláudio Viana. Cláudio Viana, assim, Cláudio Viana é poeta, Cláudio Viana é lá, inclusive. Sim, é guarda prisional. É guarda prisional, Cláudio Viana é poeta, Cláudio Viana agora também está entrando nessa área da música, um universo novo, mundo novo. Ele esteve aqui falando dessa experiência que é desenvolver atividades no presídio feminino, ele trouxe vários exemplos, a gente mostrou fotos, inclusive a gente exibiu aqui trechos de peças, ou seja, ele falou desse poder, exatamente dessa transformação, de elevar a autoestima dessas mulheres. Eu estou falando especificamente agora, gente, do presídio feminino, que a gente está fazendo menção aí ao Cláudio Viana, que veio aqui e que desenvolve já aí pelo menos uns 4 anos esse trabalho dentro do presídio feminino. Assim, de devolver, não digo nem de elevar a autoestima, acho que é devolver mesmo a autoestima, a esperança para essas detentas. O Cláudio faz um trabalho lá, juntamente com alguns oficineiros, como a gente chama, que é o Penarte, né? E esse trabalho realmente ajudou muito para que as internas aflorassem esse lado artístico delas. Que já é nato. E que é nato, na maioria das vezes, não é, Lília? E assim, a gente encontrou raridades lá dentro. Cantoras, intérpretes, que a gente nem imaginava que existia. Então, realmente, esse projeto ajuda muito em relação às internas lá do feminino.
E o projeto para esse ano é que esse projeto não só fique para o feminino, mas que se estenda para outras unidades também. Já havia previsão, inclusive, de extensão, de ampliação desse projeto do PENARTE para o COPECAM. Isso. Daqui a pouco a gente volta com o nosso bate-papo, a gente vai precisar ir para o intervalo e a gente volta em 2 minutos.